Esse livro ganhou o prêmio do mais difícil da lista FUVEST desse vestibular que você presta agora. O livro é A Ilustre Casa de Ramírez. Que livro que deu trabalho para ler, hein? Foi ou não foi? Mas a gente está aqui agora para organizar contigo aí a leitura e a compreensão de alguns aspectos que eu julgo como sendo importantes para você se dar muito bem no vestibular FUVEST e ser USP. Um detalhe muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos que a obra, quando ela é difícil, é importante você dispor mais energia nela. Justamente porque grande parte dos estudantes vão desanimar com a leitura do livro. Sendo assim, se você colocar energia nesse livro, se esse livro vem na primeira ou segunda fase, é certo e claro que você se destaca do seu concorrente. Então, faça das tripas coração e use esse livro como forma de escalada da sua nota FUVEST para você ser USP. Bora para cima então. Esse livro é do nosso ilustríssimo Eça de Queiroz, que é um escritor português, o escritor do realismo português. O Eça de Queiroz, que você sabe que tem um estilo muito peculiar, com suas críticas vorazes ali a alguns costumes da burguesia portuguesa. Ele é um grande escritor. Confesso que esse livro tem uma linguagem um tanto quanto hermética, o que torna o livro bastante denso e delicado. Essa obra ela foi publicada pela primeira vez em 1900, que é um contexto histórico muito turbulento ali da pátria portuguesa, certo? Por exemplo, ali estamos em meados do ultimato inglês, que é algo que vai afetar profundamente o orgulho português. Outro detalhe importante para a gente: qual seria o movimento literário desse livro? Essa obra é uma obra realista. Análise psicológica é uma marca, a presença do anti-herói. Moçada, o Gonçalo Mendes Ramírez, guarda esse nome, Gonçalo Mendes Ramírez, ele é um anti-herói, ele é o Brás Cubas da literatura portuguesa. Ele é alguém que diz ser algo, ele banca o bom samaritano, mas no fundo, ele é um egoísta, que tem um projeto muito bem fundamentado, muito bem articulado de poder e grana, que eu já te explico daqui a pouco. Outra marca do livro, a dessacralização da mulher. Se você pegar uma personagem ali dentro chamada Ana, a Ana é filha de um carniceiro, sabe o que é isso? Açougueiro, que para o Ramírez, Gonçalo Mendes Ramírez, é um problema, porque ela é de origem humilde e ela tinha um amante, segundo as más línguas, ela teve um caso com alguns homens lá em Portugal. Olha a dessacralização, a mulher que ela é colocada aqui no romantismo, ela é rebaixada aqui. Outra marca muito comum do realismo português são as descrições miméticas, que isto é, o escritor ele mostra detalhes, como se fosse uma fotografia, detalhes de espaço aqui, ó. Outra marca, o que torna esse livro, inclusive, muito difícil é a narrativa fragmentada. O escritor realista ele não está preocupado em te contar uma história. O escritor realista está afim de analisar fatos, de analisar momentos, de analisar comportamentos. Isso torna o enredo normalmente fragmentado. E é claro, sempre aquela crítica social do senhor Eça de Queiroz. Bom, qual que seria o gênero literário desse livro? Esse livro é uma produção do gênero narrativo. Especificamente falando, nós estamos diante de um romance que tem 12 capítulos. Professor, não sei o que é um romance. Romance é uma grande narração que normalmente explora o universo familiar burguês de maneira horizontalizada. Eu quero dizer com muitas informações sobre esse núcleo, ou uma pessoa específica que será profundamente questionada, refletida dentro da narrativa. Por que esse livro se chama A Ilustre Casa de Ramírez? Eu queria que você entendesse a casa como sendo uma metáfora da família do Ramírez. Uma família que tem as suas origens lá no século X e que também se bifurcou no século XI, XII e XIII. Sendo assim, a ideia da casa é a ideia da família. Agora, por que é ilustre, professor? Gente, a ilustre mostra que a família desse protagonista, ela tem pedigree. Olha, os meus familiares contribuíram para a constituição do Estado Nacional Português. Os meus familiares estiveram juntos com Afonso Henriques, com Dom Sanches, com Afonso II. Então, os meus familiares participaram ali ativamente da composição da pátria portuguesa em sua fase embrionária. Isso dá um ar de importância para o livro. Então, esse título, ele confere elementos
elementos de nobreza à família do protagonista, que é o nosso Gonçalo Mendes Ramírez. E olha só, para ajudar você na sua preparação diante de um livro tão difícil, eu tenho uma surpresa para você. Eu te conto daqui a pouquinho, que é uma surpresa incrível. Antes de tudo, dê aquele like, segue a gente no canal, sabe por quê? É uma maneira de dizer para a plataforma que esse conteúdo é de qualidade e de repente nós possamos ajudar pessoas como você com esse conteúdo de qualidade. Hoje eu vou antecipar aqui qual que é a surpresa. Uma das surpresas, e tem outra, um resumo com mais de 30 páginas desse livro, no detalhe, para você deixar sua preparação organizadíssima aí. Bora lá então, daqui a pouco eu te conto qual que é o outro presente, a outra surpresa que você terá, você que quer ser USP, é claro, a partir de agora eu faço parte da sua jornada de aprovado USP. Esse livro, turma, ele tem 2 narradores. Como assim, professor? Tem um narrador que eu falo, que é o narrador da narrativa presente, tá bem? Que é o narrador que abre o livro, é o narrador em terceira pessoa. Existe também um narrador, um outro narrador interno, também em terceira pessoa, que é o nosso próprio Gonçalo Mendes Ramírez. O que eu quero dizer para você é que nós temos uma narrativa grande e dentro dessa narrativa há uma outra narrativa construída pelo nosso protagonista. Como assim? É como se nós tivéssemos 2 enredos. Isso, turma, a primeira narrativa ela é volumosa, maior e ela gira em torno do personagem central, que é o Gonçalo Mendes Ramírez, um sujeito do século XIX, um burguês agrário que tem um sonho que eu já vou te dizer qual seria. Existe uma outra narrativa também dentro desse livro, que é uma narrativa que envolve o passado, que o Landim diz como sendo a segunda narrativa. Essa segunda narrativa, ela descreve as origens da pátria portuguesa. Origens essa que tiveram como contribuição a família do nosso protagonista, lá no século XIII. Então são 2 enredos dentro do próprio livro, professor. Sim, é justamente isso que eu quero dizer para você. Inclusive, isso tem um nome francês. Qual que é o nome francês, professor? Tá aí para você. Esse nome francês é o Mise en Abîme. Como assim? Observe essa imagem que eu coloquei para você. Eu tenho uma senhorita segurando uma bandeja e em cima dessa bandeja tem imagem da própria senhorita. Eu quero dizer para você, eu tenho a imagem maior e dentro dessa imagem maior eu tenho a própria imagem maior em plano pequeno. Eu quero dizer para você o seguinte, esse termo francês significa narrativa em abismo. Isto é, traduzindo em outras palavras, eu tenho uma narrativa dentro de outra narrativa. Então esse livro é organizado dessa maneira, uma história dentro da história. Quando eu digo para você que é uma narrativa em abismo, é justamente essa ideia de uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. É como se você entrasse dentro da narrativa e você fosse afundando dentro dela. Então eu tenho uma narrativa em terceira pessoa, a mais volumosa, e eu tenho uma história narrada pelo Gonçalo Mendes Ramírez, que está dentro da história maior. Professor, onde a história do senhor Gonçalo Mendes Ramírez vai se passar? Em Lisboa, certo? Onde mais, professor? Em Coimbra. Que mais, professor? Em Oliveira, que é uma cidadezinha pequenininha. Outro espaço é a Santa Irineia. E aí a narrativa gira muito em torno desse espaço. A torre, que é a casa do Ramírez, no momento presente, século XIX, está nesse lugar que é Santa Irineia. Nossa, que doido, professor. E tem outro espaço que é referido, que é a África, que é o espaço do neocolonialismo. Esses nomes são importantes para você organizar toda a leitura que você já teve. Certo? Certo. Algumas características do livro. Uso do discurso indireto livre, que para alguns estudiosos é chamado de monólogo interior. Esse elemento deixa o livro bastante difícil, tá? Esse discurso indireto livre. Tem hora que a gente não sabe quem está falando, é o narrador? É o pensamento do personagem? Mistura, faz essa mescla entre essas duas formas aí de pensamentos e articulação dos personagens. Então, o discurso indireto livre é uma marca do livro. Outra marca do livro, esse livro está muito afim de pensar a identidade portuguesa. Inclusive, vamos fazer o seguinte, essas características eu te mostro elas justamente aqui, ó. Vem cá comigo, eu vou narrar um pouco a história para você, vai ficar mais claro. O Gonçalo Mendes Ramírez, ele, que é o nosso protagonista, ele tem um sonho. Ele mora no interior de Portugal, ele fez o curso superior de Direito com um R
no diploma dele R de reprovação, ele é um anti-herói, certo? O sonho dele é ser político. E aí esse sonho de ser político fará com que ele possa ser uma outra coisa que ele deseja, que é ser um capitalista internacional. A história é mais ou menos assim. Um belo dia, depois de formado em advogado, o Gonçalo Mendes Ramírez recebeu uma proposta. O amigo dele, que é o personagem de número 9, que está aqui para você nesse slide, diz o seguinte: ô Gonçalo, nós temos que reativar o conceito de pátria, reviver o conceito de pátria lusa, fazer com que o Portugal fosse de novo aquele grande país lá das glórias do passado. Então, o Castanheiro, amigo do Gonçalo, pede que o Gonçalo escreva um livro. E esse livro gira em torno da história da família do Ramírez, que é a segunda narrativa. E aí, o Gonçalo Mendes Ramírez pensa assim: poxa, eu vou construir esse livro mesmo. Esse livro vai me permitir ser famoso, conhecer escritores, políticos, fazer com que o meu nome chegue em vários cantos de Portugal. E na sequência eu me candidato a deputado, ganho dinheiro, fico conhecido e aí eu parto para o meu outro plano. Sabe qual é o meu outro plano, eu, Gonçalo Mendes Ramírez? É ser um capitalista internacional. E é isso, ele vira deputado e depois ele vai para a África, dá continuidade a um projeto de neocolonialismo. E aí, quando eu falo para você projeto de neocolonialismo, esse livro ele está refletindo sobre a identidade nacional portuguesa. Isto é, o Eça de Queiroz está falando: porra, mas peraí, eu tenho aqui um burguês agrário que quer virar um burguês internacional que só está pensando no seu próprio umbigo. Porra, mas que elite é essa, velho? Que elite é essa que está preocupada somente com o enriquecimento individual? Peraí, vocês não têm um projeto de pátria, não? Tá aí a grande crítica do escritor Eça de Queiroz. É uma crítica voltada a essa elite portuguesa, egoísta, mesquinha, que quer estabelecer o mesmo modelo de exploração lá do passado. Exploração essa que, inclusive, tem a ver com a nossa história brasileira. Então o livro é uma grande crítica a essa elite portuguesa que só pensa no seu próprio umbigo, certo? Depois de se transformar em deputado, o Gonçalo Mendes Ramírez fica 4 anos na África, ganhando muito dinheiro, e aí ele volta para Portugal como um ídolo, certo? Esse livro do realismo português, que para mim é uma das obras mais difíceis da lista FUVEST, inclusive você que ficou até aqui, você que deu aquele like, você que está nos seguindo no nosso canal, eu quero te propor o seguinte: comenta aqui, ó. Professor, manda para mim os slides. Nos slides tem um resumo menor para você, os personagens todos organizados, e também quero te passar um resumo maior em PDF, e inclusive pode passar questões também, mas comenta aqui e não deixa de seguir a gente não, porque assim eu te ajudo, você ajuda o nosso canal a crescer de tal maneira que possamos ajudar outras pessoas em conquistar o seu sonho de ser USP. E ser USP, você sabe mais do que eu, que exige um sacrifício um pouco maior de você, afinal de contas, é o maior vestibular brasileiro e é um dos mais difíceis também. E esse livro é uma obra extremamente delicada para você organizar tudo dentro de você. Forte abraço e até o próximo encontro com mais aulas sobre essa obra.